A paz do Senhor a você e família. Vamos outra vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Isaías capítulo 37, versículo 31 é o texto que queremos ler convosco. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. Eu já quero de coração agradecer a todos que diariamente conosco estão aqui nesse canal. Você que já se inscreveu, você que deixou o seu like, você que tem compartilhado, muito obrigado. E você que ainda não fez, por favor, nos ajuda muito se você fizer. Assim a gente pode chegar a outras pessoas depois de nós. Queridos, todos os que estão acompanhando o dia a dia desse canal sabem que nós estamos falando sobre o crescimento, o discipulado cristão. E nós falamos já de várias fases do discipulado cristão, desde de ganhar o novo crente, aquele período que ele chega na igreja. E hoje nós estamos falando, desde ontem, falando sobre a fase do crescimento. Porque assim como uma criança, ela nasce e depois do nascimento, o normal é ela crescer. E isso é percebido pelos pais, por todos que estão dentro de casa. Assim, o novo crente, ele deve também ter esse processo de crescimento. E como os pais, ele é o árbitro mais próximo que acompanha o crescimento da sua criança, do seu filho, eu disse ontem que o discipulador, ele é aquele árbitro que vai acompanhando o crescimento espiritual do novo crente. Às vezes ele nem percebe que está precisando crescer em alguma área de sua vida. Isso é normal. A criança não perceber que há deficiência em alguma área da sua vida, está desproporcional. Mas os pais, com sabedoria e carinho, vai ajudando a criança a desenvolver-se de maneira, como nós falamos ontem, de maneira uniforme, simétrica, harmônica e gloriosa. Assim também, aqueles que estão no papel de cuidar dos novos crentes, nem sempre ele vai ter a condição de observar que ele precisa melhorar em alguma área de sua vida. Mas aqueles que estão com o cuidado de ensiná-los, tem que muito carinho, com muito cuidado ajudar eles a desenvolver de maneira uniforme, para que ele se torne amanhã forte, robusto na presença de Deus. Bom, ontem nós falamos sobre o crescimento em tudo, que é a cabeça Cristo. Nós falamos isso. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual para baixo e o crescimento espiritual para cima. Pastor, como isso pode acontecer? Nos acompanhe que você vai entender que assim como uma árvore no solo, ela tem seu crescimento para baixo, através de suas raízes, e o crescimento para cima através de seu caule, assim também é a vida espiritual, certo? O texto que nós lemos, Isaías 37 e 31, a parte final desse versículo diz o seguinte. Eu vou ler o versículo inteiro mais uma vez. Porque o que escapou da casa de Judá ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Então, a primeira parte deste versículo que quero observar com os queridos é quando a Bíblia diz que dará raízes para baixo, crescerá para baixo. E esse crescimento para baixo é um crescimento espiritual, aonde o crente vai criando raízes. Assim como eu disse, há pouco, assim como uma árvore, ela cria suas raízes
e ela cresce para baixo, assim também é o crente espiritualmente. E esse texto que nós lemos fala que aqueles que escaparam, aqueles que sobreviveram, eles vão criar ou crescer raízes para baixo. Isso fala de um crescimento espiritual referindo-se às raízes, que tem a ver com a fé, tem a ver com o fundamento da nossa fé, que está em Hebreus 11 e 1, tem a ver com a doutrina e tem a ver com o seu relacionamento na igreja. Tem a ver com essa primeira parte que eu citei no versículo 31 de Isaías 37. Criar raízes para baixo. Os senhores sabem que uma árvore, quanto maior for as suas raízes, quanto mais for suas raízes, mais sustentação vai proporcionar a esta árvore. Menos raízes, pequenas raízes, menos estabilidade para esta árvore. E isso nós podemos aplicar na nossa vida. Portanto, aqueles que estão na igreja, seja aqueles que chegaram agora, seja aqueles que estão mais tempo, mais anos, nunca vai parar de precisar crescer para baixo, porque vai criar estrutura, as raízes, ela não só dá sustentação à árvore, mas ela subtrai a água que ela precisa, subtrai do solo a vitamina que a árvore precisa. Todos esses ingredientes que a árvore precisa para sobreviver vêm através de suas raízes. E, portanto, veja que o vento dá naquela árvore e aquela árvore não cai. Principalmente quando é aquela árvore que desde pequena, nos seus primeiros dias, ela já ficou em um lugar onde o vento dá nela constantemente. Fica uma árvore resistente à tempestade. Isso aplicado na vida espiritual é o que significa aquele crente que, apesar de todas as dificuldades, vem ano, sai ano, entra ano, sai ano, décadas, e ele continua firme ali e não se move do seu lugar. Cumpre-se nele uma expressão bíblica que diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Mas aí a parte segunda que eu quero citar aqui do versículo de Isaías 37 e 31, diz que dará fruto para cima. Enquanto que as raízes têm a ver com o fruto espiritual para baixo, relacionado às raízes, essa segunda parte, crescimento espiritual para cima, significa crescer em espiritualidade, em renovação e em unção. Significa crescer na espiritualidade. O que significa isso? Crescer na espiritualidade? Significa dizer que cada dia que passa, esse crente, esse discípulo, ele passa a viver uma vida mais espiritual, mais dedicada a Deus, com mais temor, com mais santidade, com mais pureza, com mais separação de tudo aquilo que não é conveniente à vida nova que ele está vivendo em Cristo. Ele começa a ficar distante de tudo aquilo que não é compatível à vida do crente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, chegou uma hora que ele disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa dizer que o modelo de vida, a proporção que ia passando na vida de Paulo, o modelo de vida era aquele modelo extraído do próprio Jesus. Quando nós lemos o momento da morte de Estevão, a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhava para o céu e a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e Jesus sentado à destra de Deus.
E os seus opressores olhavam para ele e dizia que via na face dele a face de um anjo. Ou seja, na proporção que Estevão ia se desfazendo fisicamente, ele começava agora a tomar a figura de um ser celestial. É interessante isso. É uma figura importante para a nossa vida. Ele ia desfalecendo fisicamente, dado as pedradas que vinham sobre o seu corpo. Mas é interessante que os próprios algozes dele olhavam para ele e dizia que via o seu rosto transfigurado como que fosse um rosto de um anjo. Isso significa dizer que o crescimento para cima, que tem a ver com os frutos do texto lido, fala da espiritualidade avançada, fala de renovação e fala também de uma vida de unção, ou seja, dominada pelo Espírito Santo. Mas ainda, o crente, ele tem o crescimento espiritual para os lados. Veja que a gente falou do crescimento espiritual para baixo, raízes, o crescimento para cima, os frutos, mas tem o crescimento para os lados. E eu queria ler com os senhores um texto que está em Gênesis 49, 22, que diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. É interessante que esse texto que aqui está sendo lido por nós, é o momento que Jacó está abençoando os seus filhos. Se você ler todo o capítulo 49, você vai ver que para cada filho, Jacó, quando pôs as mãos sobre suas cabeças, ele ministrou um tipo de bênção. Isso era muito natural, não é? E deve ser natural entre os patriarcas e deve ser muito natural hoje na vida dos pais cristãos. Os pais cristãos devem entender que até hoje, muitas bênçãos que os filhos podem desfrutar da parte de Deus é por meio dos seus pais. Por isso a importância dos pais manter sempre comunhão com Deus, porque ele pode abençoar muitos os filhos. Então, quando Jacó pôs a mão sobre a cabeça de José, ele disse: José é um ramo que vai correr sobre o muro. E por que isso? Havia naquele tempo o Código de Hammurabi, que era um tipo de leis que havia predominando já aquela geração. E naquele código de leis, naquele compêndio de leis, dizia o seguinte, que qualquer pessoa que entrasse em um muro para pegar qualquer coisa que lá dentro estivesse, ele era punido, e essa punição muitas das vezes era severa. Mas se tivesse uma árvore no pé do muro e seus ramos ou galhos dessem para o lado de fora e produzisse fruto, qualquer pessoa que passasse do lado de fora podia pegar aqueles frutos e comer sem nenhuma punição, porque saiu para o lado de fora dos termos murados. E é interessante que na bênção de José, Jacó disse: José será um ramo frutífero que vai correr sobre o muro, vai para o lado de fora. E depois José foi para o lado de fora e abençoou outras vidas, quer dizer, saiu de dentro dos termos da sua família. Mas essa aplicação que nós queremos colocar aqui fala do crescimento para os lados, porque o que é o ramo? Um ramo é um galho. Veja que a árvore tem o seu crescimento através das raízes para baixo, tem o crescimento para cima através do caule e seus frutos, mas tem crescimento para o lado através dos seus galhos. E o crente precisa também crescer nessa dimensão, para baixo, para cima e para os lados. E o que significa o crescimento espiritual para os lados? Significa alcançar os perdidos, os que ainda não têm experiência de salvação. E quando ele cresce para o lado, significa que ele está levando a salvação, a pregação do evangelho àquelas pessoas que ainda não vivem aquela realidade de vida que ele está vivendo. Isso é crescer para os lados. Significa também ajudar o próximo, aquele que tem necessidade e ele tem conhecimento e tem condição de ajudar. Isso é um crescimento para os lados. E cooperar com os outros, que pode estar de um lado, pode estar do outro, pode estar na frente, pode estar atrás. Então, esse crescimento para os lados pode dar em 3 direções, ou podemos dar aqui 3 classificações. A primeira,
alcançar os perdidos. Segundo, ajudar o próximo. E terceiro, cooperar com os outros que está em volta dele ou ele está entre os demais. Assim, nós estamos concluindo o nosso vídeo no dia de hoje, falando desse crescimento, tá certo? Espiritual para cima, para baixo e para os lados. Cabe a nós meditarmos se esse nosso crescimento está sendo proporcional à realidade que nós estamos analisando neste momento. Por hoje nós encerramos, eu vou fazer uma oração neste momento, como sempre, por você e a sua querida família. E você pode orar onde você estar aí, tá bom? Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, obrigado, Deus, por poder falar a Tua palavra outra vez. Neste momento eu oro a Ti, Senhor, agradecido por mais uma noite que o Senhor nos deu, um sono reparador. Eu Te agradeço também, meu Deus, pelo ar que respiramos, pela vida. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo, por minha família. Nesse momento eu quero Te pedir por todos que estão assistindo este vídeo, outros que hão de assistir, por tantos outros, Senhor. Oh, querido Deus, os que estão indo ao trabalho, Deus, dá um dia próspero a cada um deles, dá prosperidade no trabalho, os que voltam para casa. Oh, Deus, dá um sono reparador, todos os que estão em plena atividade. Por todos, Deus, eu Te peço neste momento, no querido nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo, se Deus quiser.